Retomando o nosso encontro, caro amigo, advogado ou advogada, estudando então contratos dentro do contexto da contratação de pessoas, quer com carteira de trabalho anotada, quer sem carteira de trabalho anotada. E a discussão aí para se reconhecer o vínculo, não se reconhecer, quando caracteriza uma forma de contratação e quando caracteriza outra. Esta aqui já é a nossa segunda aula. A primeira nós passamos aí, penso que ficou bem claro o que é uma relação de emprego, carteira de trabalho anotada, e o que não é uma relação de emprego. Então, é uma relação meramente de trabalho. Lembrando que a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho que é muito maior. E a Justiça do Trabalho tem competência para julgar as duas. Pois bem, ainda lá no finalzinho da nossa primeira aula, eu comentei a respeito de que abriríamos aqui a segunda aula tratando justamente do que é um acordo coletivo e uma convenção coletiva. O que é uma convenção coletiva e um acordo, dentro de um contexto maior que se chama negociação coletiva. A negociação coletiva tem duas formas de se materializar, ou bem numa convenção coletiva ou bem num acordo coletivo. E isso, naturalmente, é válido para o quê? É válido para os contratos de trabalho anotados na carteira, né? Reconhecidamente contrato de trabalho. Naturalmente que você pode postular o vínculo de emprego e aí se valer dessa convenção coletiva, que durante, então, a prestação de serviço daquele trabalhador, daquela trabalhadora, como não era reconhecido, não tinha carteira de trabalho anotada, então não tinha os benefícios da convenção coletiva. E agora que você fez uma boa entrevista e está pensando em entrar com ação para postular o vínculo de emprego, então você deve fazer a pesquisa adequada, ver a categoria a que pertence aquele empregado, não é? E então levantar a convenção coletiva e postular também, junto do vínculo, todos os direitos que a convenção traz, porque, em regra, traz bastante benefícios ali, né? Pode ter ali um percentual maior para, por exemplo, remunerar as horas extras ou mesmo adicional noturno. Pode ter uma garantia de emprego para aquele que está completando um determinado tempo para alcançar a aposentadoria, aí não pode ser mandado embora. Tudo isso você pode conseguir. A convenção coletiva pode tratar do PLR, que é a participação de lucros e resultados, né? Pode estar trazendo ali um benefício como uma cesta básica, enfim, é muito válido levantar a convenção coletiva da categoria. E aí, dentro do contexto da negociação coletiva, precisamos enxergar o que é uma convenção coletiva. Naturalmente também, que eu não tenho objetivo aqui de exaurir o estudo do direito coletivo, não faria nem sentido, precisava de um encontro só para falar disso. Então, para você enxergar assim, os sindicatos, tanto de empregado quanto de empregador, que representam a categoria de empregados e a categoria de empregadores de determinado segmento. Então, por exemplo, tem a convenção coletiva dos advogados, tem a convenção coletiva dos médicos, tem a convenção coletiva lá de quem trabalha na saúde, enfermagem, tem a convenção coletiva de quem trabalha na educação, na borracha, no comércio, né? E por aí vai, rural. Então, sempre tem uma convenção coletiva tratando ali de uma determinada categoria específica de atividade empresarial, na onde aquele empregado, então, trabalha. E aí vai ter lá o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Quando o sindicato de empregado e de empregador se reúnem, também tem o nome de sindicato da categoria profissional dos empregados e sindicato da categoria econômica dos empregadores, quando esses sindicatos se reúnem por meio dos seus dirigentes sindicais, que varia entre 13 e 7 dirigentes sindicais por categoria, que vai depender do número, né, de trabalhadores, enfim, então, uma série de informações aí, mas o que importa saber agora é o quê? Os dirigentes sindicais, então, que vão representar os empregados e os dirigentes sindicais vão representar também os empregadores. Os empregadores indicam os dirigentes sindicais, enquanto os empregados elegem. Por isso que os eleitos têm estabilidade. Logo, os dirigentes sindicais, sindicatos e empregadores não vai ter estabilidade. E aí? Aí esses dirigentes sindicais se reúnem e compõem o quê? Uma convenção coletiva, que em regra, ela tem duração máxima de 2 anos. Muito bem.
e pode ser de 1 ano também. E aí nós vamos ter o quê? Uma convenção coletiva. Então, traduzindo, o que é uma convenção coletiva? É norma, né? É uma lei aplicada onde? Dentro do âmbito da categoria daqueles trabalhadores. Isso é o quê? Convenção coletiva. Quando se reúnem quem? Dirigentes sindicais que representam o quê? O sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, sindicato patronal. Muito bem. E o acordo coletivo de trabalho? O acordo coletivo de trabalho, ele muda um pouco. Mantém o sindicato dos empregados em um dos polos da negociação. E do outro lado, aí sai o sindicato dos empregadores e entra, por exemplo, uma empresa. Então, vamos supor que uma empresa não consegue dar o mesmo reajuste salarial que o sindicato dos empregados e dos empregadores dentro lá da convenção coletiva acabou dando para a categoria. Não consegue dar o mesmo valor de reajuste salarial. Uma determinada empresa do âmbito da categoria, que pode ter 100 empresas, e ela não consegue dar o mesmo índice de reajuste salarial. E aí? Aí essa empresa chama o sindicato dos empregados para vir ali, no âmbito da empresa, tratar de uma negociação coletiva para ver se reduz não o salário, hein? Presta bem atenção, para ver se consegue dar um reajuste salarial um pouco menor do que a categoria deu. E pode. Tudo dentro do acordo coletivo pode ser negociado. E aí? Aí, beleza, o sindicato dos empregados vem, faz uma assembleia, e se os empregados toparem, beleza, os empregados toparam. Se os empregados não toparem, aí não tem como aprovar. E aí o empregador vai ter que se virar e manter lá o acordo, o reajuste que foi, o reajuste salarial que foi combinado no âmbito sindical dentro da convenção coletiva. Então, é só isso que diferencia a convenção do acordo. E muitas vezes me perguntam, mas não é a matéria? Por exemplo, eu poderia tratar de horas extras, do percentual de horas extras só em convenção coletiva e não poderia tratar em acordo. Não tem nada a ver. Tudo que se trata em convenção, que é absolutamente tudo, nós vamos ver até na lei, é tratável dentro de um acordo coletivo. O acordo coletivo, então, o que muda é que sai o sindicato dos empregadores e entra, vamos supor, uma empresa só. E mantém o sindicato dos empregados representando os empregados. O que eu tenho de observação aí é que também pode sair, não precisa necessariamente ser só uma empresa. Pode ser aí 2 empresas, 3 empresas, enfim. Só não pode ser o total de empresas, o total de empregadores lá, porque senão quem representa o total dos empregadores é o sindicato dos empregados. Então, até aí, tranquilo. Até a título de curiosidade, o que pode acontecer? Uma empresa lá da categoria pode chamar o sindicato dos empregados para vir representar esses empregados num acordo coletivo. E, eventualmente, o sindicato pode se fazer de bobo e não querer participar do acordo coletivo. Por quê? Porque se a empresa está chamando, é porque a empresa já conversou com os empregados. E aí a empresa fica na dela. Ou melhor colocando, o sindicato dos empregados fica na dele e não vai lá fazer assembleia, não vai lá tomar a rédea da negociação. E deixa quieto. E aí? Aí olha que loucura, até onde a lei vai. Coisa interessante. Os empregados podem se reunir, notificar o sindicato, para que o sindicato venha conduzir as negociações. E se o sindicato não vier, aí os próprios empregados, com o empregador, podem compor um acordo coletivo. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Só fui ali, além, assim, para poder trazer exemplos e você ter um material bem mais completo aí. Então, aqui, agora eu mostro na lei onde está tudo que eu te expliquei. 611 da CLT está dizendo aqui, convenção coletiva é o quê? O acordo de caráter normativo. Já que a gente está estudando contratos, então isso aqui é o quê? É um contrato coletivo de trabalho. Muito bem. E também é facultado aos sindicatos representativos das categorias profissionais, que está aqui, categoria profissional é o quê? É o sindicato dos empregados. Fazer o quê? Celebrar acordo coletivo com uma ou mais empresas, né? E não com o sindicato, porque se for o sindicato dos empregadores, das empresas, aí é a convenção coletiva. E aqui no 617 está dizendo que o sindicato dos empregados não for participar, aí os próprios empregados podem dar andamento na composição coletiva. Muito interessante isso daqui. Eu mesmo já participei de uma negociação dessa natureza. Mas, enfim, tem que ser bem técnico, né? Notificar lá o sindicato dos empregados para vir participar, então vai nesse caminho aí. Isso é o quê? Acordo coletivo de trabalho, que pode se materializar
tanto no acordo coletivo com sindicato, sindicato de empregado, sindicato de empregador, quanto também no acordo coletivo. E aí o acordo coletivo é entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, que não se confunde com convenção coletiva. Convenção coletiva tem que ser sempre sindicato de empregado e sindicato de empregador. Pois bem, agora tem um ponto bem interessante, que é a convenção coletiva e o que está aqui, ó, CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, e ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, que a gente acabou de estudar, e a prevalência desses institutos sobre a própria lei. Ué, então quer dizer que sindicato de empregado e sindicato de empregador pode compor um texto de redação de convenção coletiva passando por cima da lei? Pode, nós vamos ver isso. Para você ver a importância do contrato coletivo aqui, nesse nosso encontro, para tratar de formas de contratação de pessoas. E que mais? O próprio acordo coletivo, que é feito entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, pode também transacionar passando por cima da lei. Nós vamos ver aqui o 611A da CLT, que veio com a reforma trabalhista. Olha isso, ó. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, olha isso que a gente acabou de estudar, tem prevalência sobre a lei. Passa por cima da lei, quando, entre outros, ou seja, todos os incisos aqui do 611 da CLT é meramente exemplificativo. Dispuserem sobre o quê? O pacto de jornada de trabalho, contudo, observados limites constitucionais, ou seja, 8 diárias e 44 semanais. Banco de horas anual, já tinha. A convenção coletiva trouxe até o banco de horas semestral. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Aqui, para você que não é do direito do trabalho, essa novidade, isso aqui é significativo isso. Por quê? Porque a jornada de trabalho e o intervalo para refeição e descanso funciona assim. Até 4 horas de trabalho não tem intervalo nenhum. Isso diário. De 4 horas de trabalho até 6 horas de trabalho diário, tem que ter um intervalo de 15 minutos. Se passar de 6 horas de trabalho diário, aí o intervalo tem que ser de 1 hora. Aqui está dizendo, pela 611A da CLT, que tanto na convenção coletiva quanto no acordo coletivo, pode-se transacionar uma jornada de trabalho, ainda que ultrapasse 6 horas, pode ser meia hora só de intervalo. Viu só a força do direito coletivo? E mais ainda, antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho que passava de 6 horas já podia ter um intervalo só de 30 minutos para refeição e descanso, porém dependia de autorização do Ministério do Trabalho. E aí o fiscal da Delegacia Regional do Trabalho ia até a empresa fazer uma fiscalização, para saber o porquê dessa diminuição, né? E entender melhor a coisa toda. E se aprovava ou não por meio de uma portaria. E hoje não, hoje basta o direito coletivo fazer isso. Então é uma coisa que preocupa. Preocupa por conta dos acidentes de trabalho que decorrem da fadiga. E isso é uma coisa bastante interessante quando eu toco no acidente de trabalho, porque o Brasil é só o 4º país do mundo em acidentes de trabalho. Você que eventualmente tem uma visão mais empresarial da coisa, eu acho bem bacana e tem que ter mesmo, se é a tua veia. Não que não seja a minha, eu advogo para quem assina a minha procuração. Mas é importante você ter esse norte, né? O Brasil ele é o 4º país do mundo em acidente de trabalho. E a maioria dos acidentes ocorrem na segunda parte da jornada. Por quê? Porque o trabalhador já está com os reflexos mais cansados. E para uma jornada que passa de 6 horas, você retirar 30 minutos, né, reduz significativamente. Lembrando que o intervalo intra-jornada, para que serve? Refeição e descanso. É para descansar, recobrar os sentidos, né? E se manter ativo até o final da jornada. Reduzindo, vai sofrer os efeitos dessa coisa toda. Esse aqui, ó, adesão ao PSE, que é o Programa Trabalho Seguro, já tinha, né? É uma coisa bastante tranquila. Plano de cargos e salários, né? Isso aqui também é interessante, já existia. E agora, por conta da reforma trabalhista, esse plano de cargos e salários sequer precisa ser homologado no Ministério do Trabalho. Regulamento empresarial tranquilo também. Representante de trabalhadores também tranquilo, já tinha. Inclusive, já tinha até na Constituição Federal. E agora a CLT trouxe, por conta da reforma trabalhista, a possibilidade do representante aí dos trabalhadores ser eleito, né? Então, tem a composição desses representantes dos trabalhadores
exclusivamente só de trabalhador, não é uma composição paritária, como, por exemplo, a CIPA, né, que tem representantes dos empregados também. Muito bem. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Isso aqui tudo a gente vai estudar, ó, dentro das modalidades de contrato de trabalho aqui nesse nosso curso. Remuneração por produtividade, vai embora, né? Modalidade de registro de jornada de trabalho, não só o cartão anotado, mas outras formas. Esses em negritos é o que eu chamo a atenção. Troca do dia do feriado. Então, a depender da convenção coletiva, pode trocar o dia de feriado. Então, vamos imaginar uma do comerciário. Aí tira o Natal do dia 25 de dezembro e passa ele para agosto. Pode? Pode, perfeitamente. Esse próximo muito nos assusta, é o 12. Enquadramento do grau de insalubridade. A insalubridade varia em 10%, 20% e 40%, de acordo com o grau de risco, mínimo, médio e máximo. E esse grau de risco, ele varia de acordo com o NR15, que os engenheiros lá do Ministério do Trabalho estabeleceram. Para cada tipo de agente agressor à saúde, a variação entre 10%, 20% e 40%. De novo, mínimo, médio e máximo. E não um dirigente sindical, né? Dirigente sindical não é engenheiro, como que ele vai enquadrar o grau de insalubridade? Então, isso realmente preocupa. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades do Ministério do Trabalho. Então, aqui está permitindo que o dirigente sindical venha prorrogar o trabalho em atividade insalubre. Era possível? Sim, era possível antes da reforma trabalhista, mas precisava ter licença do Ministério do Trabalho. E agora? Agora passa os dirigentes sindicais. Então, isso realmente preocupa. Prêmio de incentivo, eventualmente concedido em programas de incentivo. Aqui vai precisar analisar se esse prêmio é um prêmio mesmo, né? O que é um prêmio? Um prêmio não pode ser mensal, né? Então, a gente tem que estar atento a isso na entrevista que você fizer lá com o seu cliente. Um prêmio, prêmio mensal é a verba salarial. Porque se é prêmio, aí a verba é indenizatória. Mas qual a diferença? É que a verba indenizatória, ela não integra no salário. Então, por exemplo, empregador vai, olha só, empregador vai e paga aqui um prêmio de incentivo. Muito bem, mas ele paga isso aqui, uma vez, 2 vezes no ano. E aí? Aí, sobre esse valor que o empregador pagar, não vai incidir FGTS, não vai incidir contribuição previdenciária, férias, 13º, não vai incidir nada. Por quê? Porque é verba indenizatória. Agora, se o empregador usa o nome prêmio para pagar um valor que ele paga todo mês, aí já não é prêmio, né? É uma verba salarial que vai ter todos os reflexos. Muito bem, participação nos lucros e resultados da empresa e aí vai embora, né? Então, esse é o 611A que diz tudo aquilo que o empregador pode criar passando por cima, tudo que, melhor colocando, né, tudo que o direito coletivo, dentro de uma negociação coletiva que se subdivide em convenção ou acordo coletivo, podem fazer passando por cima da lei. Então, muito interessante isso. Por outro lado, o 611B da CLT vem dizer tudo aquilo que a negociação coletiva, de novo, acordo e convenção coletiva, por meio dos dirigentes sindicais, não podem fazer. Tem que obedecer à lei regiamente. Isso está onde? No 611B da CLT. Olha aqui. Constitui objeto ilícito de convenção ou de acordo coletivo. Contudo, é exclusivamente. Exclusivamente o quê? O que tiver previsto aqui no 611B. A supressão ou redução dos seguintes direitos. E aí vai do inciso 1 até o inciso 33, que praticamente vem copiando ali o inciso, ou melhor colocando, vem copiando ali o artigo 7º da CF, né? Meio que dizendo óbvio, porque se está na Constituição Federal não pode ser negociado, porque é lei, né? Mais do que lei, né? Está na Constituição Federal e precisaria aí de uma emenda à Constituição. Por outro lado, o 611A não. O 611A que a gente meio que estudou um por um aqui, o 611A é tudo aquilo que o dirigente sindical lá, por meio de um acordo ou convenção coletiva, pode fazer, passando por cima da lei. Muito bem. Então, acabamos de enxergar o contrato coletivo de trabalho por meio da convenção ou por meio do acordo coletivo, que é muito importante para você que eventualmente vai entrar com uma reclamação trabalhista para representar os interesses do empregado que já tem a carteira de trabalho anotada. Aí é interessante você levantar a convenção para ver
se o empregador dele cumpria todas as obrigações da convenção ou mesmo do acordo coletivo. Por outro lado, se você está entrando com uma ação para postular o vínculo de emprego, levanta também a convenção coletiva e pede tudo o que der para pedir para esse empregado. E mais ainda, se você está entrando com uma ação para postular o vínculo de emprego, então preste bem atenção à data inicial que esse empregado começou a trabalhar. Por quê? Porque quando a gente entra com uma reclamação trabalhista, você vai postular os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos, mas não os últimos 5 anos de quando você está entrando com a ação. Quando que começa a contar esses últimos 5 anos? Começa a contar do último dia da prestação de serviço. Do último dia da prestação de serviço, presta bem atenção, do último dia da prestação de serviço tem 2 anos para entrar com a ação. E do dia que entrou, retroage 5 anos. De novo, do dia que você entrou com a ação, retroage 5 anos. E não de quando acabou o contrato de trabalho, retroage 5. Então, se demora muito para entrar, já está comendo ali a prescrição. Vai ajuizar a ação, entrar com a ação, né? E aí, então, a retroage 5. Mas mesmo retroagindo 5, ainda às vezes sobra muito tempo lá para trás e a pessoa trabalhou. E você pode postular o vínculo de todo o período? De todo o período você pode. Dos últimos 5 anos é o que o empregador vai acabar pagando aqui na Justiça do Trabalho a título de indenização. Só que o que já estiver prescrito, você consegue reconhecer o vínculo de emprego para fins previdenciários. Por quê? Para fins previdenciários de declaração de vínculo de emprego não prescreve. Né? Dá uma olhadinha no artigo 11 lá da CLT, parágrafo 1º. Então, isso é interessante, isso é um ponto bem bacana que você pode ajudar bastante o seu cliente. Porque, às vezes, o advogado lá, o trabalhista, ele fica olhando só a prescrição, né? Para ver o que dá para ele discutir. Mas aí ele esquece do efeito previdenciário, então presta bem atenção. Mas isso que eu acabei de explicar é só quando você estiver postulando o vínculo. Porque se desde lá de trás já tiver o vínculo reconhecido, aí não adianta nada, né? Aquele período lá para trás, porque já está reconhecido. Não é? De novo, tudo que você conseguir de indenização aqui na Justiça do Trabalho contra o empregador vai estar sempre limitado na prescrição bienal e na quinquenal. O que você conseguir antes da quinquenal é meramente para fins previdenciários, mas já ajuda demais esse empregado lá na Previdência. Muito bem, atente-se a isso. Agora nós vamos passar a estudar a relação de emprego propriamente dita. Até aqui eu vim fazendo bastante comparação lá com quem não tem o vínculo. E depois que nós estudarmos as formas de contratação de pessoas pela CLT, nós vamos estudar as formas de contratação de pessoas fora da CLT. Então, aqui é tudo bem divididinho. Então, vamos ver o que agora? A relação de emprego, que é a carteira de trabalho anotada. Lembrando sempre que relação de emprego nada mais é do que uma forma, uma espécie da relação de trabalho. A relação de trabalho é um negócio muito maior, onde está também o quê? O trabalho, por exemplo, autônomo, o avulso, o eventual, né? Todo mundo lá que presta serviço, mas não tem a carteira de trabalho anotada. Tudo isso é o quê? Relação de trabalho. E a relação de emprego, a carteira de trabalho anotada, é uma forma de relação de trabalho. Só que essa é o trabalho formalizado, a carteira anotada como a gente conhece. Ela é tão importante aos olhos da lei e do contexto social, naturalmente, também muito grande, senão não estava na lei, que de forma pré-contratual ela já é protegida. Esse da carteira de trabalho anotada. Já o contrato, ele já é o contrato de trabalho anotado, ele conta com uma proteção pré-contratual, por conta da Lei 9.029 de 95. Olha logo no artigo 1º, ó, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho. Entendido aqui relação de trabalho dentro do contexto da relação de emprego, né? Como, por exemplo, por motivo de sexo, de origem, de raça, cor, estado civil, situação familiar, se possui alguma deficiência ou reabilitado profissional. Reabilitado profissional é aquele camarada que sofre acidente de trabalho, não consegue trabalhar mais na função dele, ele é reabilitado para outras atividades. Ou mesmo em função de idade, entre outros, né? Então, é um rol meramente exemplificativo. E aqui vem dizendo, no artigo 2º, a lei vem tratando do tema de uma forma mais abrangente. Então, por exemplo, aqui,
O empregado foi lá, prestou a fase seletiva, chegou lá na última fase e foi aprovado. Aí recolheram a carteira de trabalho para anotar e mandaram fazer exame médico. Aí ele foi lá, fez o exame médico e o empregado nunca fica sabendo disso, né? Porque o médico do trabalho é o médico do empregador, não é um médico público ou o médico do empregado, é um médico do trabalhador. E aí vem com alguma observação ali que não está no atestado médico, mas que esse médico ele dá a informação lá para o empregador, porque ele constatou alguma situação que previamente aquele empregador já colocou que não quer contratar empregado que tem algum tipo de doença ou algo ali que não interessa para aquele empregador. E aí, esse empregado que já tinha entregue a carteira de trabalho, que já tinha sido aprovado no processo seletivo, ele recebe uma informação lá de que, infelizmente, não tem mais a vaga, a empresa não vai contratar mais e tal, não sei o quê. E aí, ele é dispensado antes de ser contratado, vamos dizer assim. Por isso que a lei protege a pré-contratação, evitando com isso que o empregado venha a ser, o futuro empregado venha a ser discriminado. Para você discutir isso em juízo é delicado, porque você vai ter que provar, né, que ele tinha passado no certame ali, na seleção dos trabalhadores, dos candidatos, e que ele foi aprovado. O empregador tem grande chance de, na defesa, ele criar argumentos ali de que não, imagina, ele nem chegou a passar. E eu penso que, por conta dos estudos que a gente faz de jurisprudência, um traço marcante é esse o exemplo que eu dei, não sei se você percebeu. Eu disse assim, o empregador pediu já a carteira de trabalho e mandou fazer o exame. Então, quando o empregador pede a carteira de trabalho, o contrato foi formalizado, ainda que não tenha sido anotado. Por quê? Porque o empregador não vai recolher, não vai pedir a carteira de trabalho a troco de nada na última fase lá do certame, né? Para discutir lá a contratação, para ver, por conta de ter sido aprovado no processo seletivo lá para a vaga, e aí pede a carteira do empregado. Não. É claro também que em defesa dá muito bem para alegar, não, mas pediu a carteira de trabalho justamente para analisar os últimos contratos de trabalho, mas não cola, sobretudo quando já foi encaminhado para fazer o exame admissional, lá com o médico da empresa. Então é uma situação delicadíssima, mas o meu objetivo aqui é apenas e tão somente trazer para você e informar que existe uma lei que protege a pré-contratação para anotação na carteira de trabalho, e não fazer um juízo de valor, se está certo, se está errado, né, e como a coisa funciona. Muito bem. E agora, então, a gente vai passar a verificar os contratos de uma forma mais profunda e específica. Então, olha aí, das formas de contratação do quê? De pessoas físicas. Por quê? Porque empregador só pode contratar pessoa física. Lembra que a gente estudou os requisitos da configuração de quem é empregado? Empregado tem que ter o caráter da pessoalidade, entendido lá como pessoa física, e que não pode se fazer substituir por outro. Então, uma empresa, ela nunca vai conseguir contratar uma outra empresa como empregado. Pode contratar, uma empresa pode contratar outra empresa como prestadora de serviço, como terceirização, mas nunca como empregado, ok? E ainda tem até o fenômeno da pejotização que nós vamos discutir também. Então, vamos estudar as formas de contratação de pessoas físicas na carteira de trabalho. Isso é muito importante. E aí, como é que pode ser o contrato de trabalho? O 442 da CLT nos diz, o contrato individual de trabalho está dizendo, conceituando, o que é o acordo individual de trabalho? Há pouco nós vimos o contrato coletivo de trabalho, agora a gente está vendo o acordo individual. Acordo individual de trabalho é um contrato entre empregado e empregador. Lembrando sempre que o empregado tem que ser pessoa física. E o 442 da CLT está dizendo, contrato individual de trabalho é o quê? É um acordo tácito ou expresso. Olha isso, é um acordo tácito, sequer precisa ser escrito, né? Ou expresso. O que é tácito? Tácito é quando combina de trabalhar, mas não combina muito claramente, mas a pessoa começa trabalhando. E expresso? Expresso é quando fica expressamente combinado, mas sequer precisa ser escrito. Correspondente a que tipo de relação? De emprego. Emprego que é o emprego subordinado. Muito bem.
E a primeira forma de contratação de trabalho é o contrato de trabalho indeterminado, né? O contrato de trabalho indeterminado, ele é a regra. O contrato de trabalho determinado é a exceção. Portanto, bem entendido. Contrato de trabalho indeterminado no tempo, porque não tem prazo determinado, esse é o quê? Esse é a regra. O contrato de trabalho determinado no tempo, esse é o quê? A exceção. Por quê? Porque os contratos de trabalho, o objetivo deles é que eles sejam feitos para durar no tempo, e não um contrato de trabalho determinado. Tanto que o contrato de trabalho determinado é a exceção, e nós temos 3 formas de contratação de empregados no contrato de trabalho determinado. E nós vamos ver ao retornar do nosso intervalo, porque já estamos aqui passando do tempo. Já voltamos para a segunda parte.